Pessoal, dando sequência aqui, só queria pedir para a Michelle continuar aqui, por favor. A gente fez em modelo de painéis, né, e a gente dividiu por temas comuns, tá? Então, o nosso primeiro painel, a gente vai ter a Michelle, representante do Ministério do Esporte. Eu queria convidar Rafael Luciani, secretário estadual de Esporte, tá, para fazer parte aqui com a gente. E aí queria deixar a cargo deles, né, falar um pouquinho do que é necessário, como funciona um pouco ali, como funciona a secretaria, né, e para que todos tenham acesso, para que a gente possa disseminar isso cada vez mais. Tá bom? Podem sentar, fiquem à vontade. Obrigado, Rafael. Como a Michelle já falou aqui um pouquinho, eu vou começar com o Rafael dessa vez. Fique à vontade, Rafa. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, Léo, todo o time do IDEC, por essa oportunidade. Agradecer, Michelle, toda a parceria do governo federal. De fato, a gente tem muito de trabalho em conjunto e é muito bom ver o país novamente priorizando o esporte, os fazedores de esporte, os atletas, as famílias dos atletas, os empregos gerados dentro dessa atmosfera que o esporte no nosso país proporciona. E sem as leis de incentivo, certamente, Léo, nós teríamos um gargalo, uma limitação muito maior. O encorajamento das empresas em participar desse financiamento seria certamente muito mais restrito, muito menos facilitado. E o que a gente tem buscado fazer, eu estou há 11 meses ao lado do governador Cláudio Castro, aqui no Rio, trabalhando pelo esporte, evidentemente das cidades fluminenses, mas eu diria que pelo esporte brasileiro, porque toda vez que a gente pauta o esporte, fortalece, a gente está falando de hábitos melhores, de uma sociedade mais ativa, mais harmônica, dos valores que o esporte possui e, como eu disse, de um grande indutor econômico. Eu acho que o grande dado que o Estado do Rio de Janeiro passou a tratar em 2023 nessa relação com os proponentes, com as marcas, foi exatamente o impacto econômico do investimento no esporte. E isso é o que tem sensibilizado o governador a cada vez mais reservar orçamento para o investimento no esporte. A gente, esse ano, executou até a transição de novembro para dezembro mais de 150 milhões em ICMS, o que demonstra que é uma política realmente afirmativa do nosso governo, onde todo o governo acredita que esse investimento gera um múltiplo retorno. Como eu disse, a gente tem um impacto direto no bem-estar, na qualidade de vida, na saúde da população. A gente tem índices de melhoria no resultado do ensino, onde o esporte efetivamente se organiza. A gente tem relatos de transformações sociais muito relevantes. Eu tive a oportunidade, Michelle, há alguns dias de receber a delegação de um projeto que tem parceria conosco na Secretaria, que é o Geração UPP, projeto esportivo ultra bem sucedido, que ao longo dos anos vem se consolidando com uma base social fortíssima dentro dos territórios onde nós temos as unidades de polícia pacificadora, mas que chega no seu ápice agora gerando atletas de alto rendimento. E nós recebemos lá numa cerimônia de homenagem os atletas do jiu-jitsu que foram representando o nosso estado ao Mundial em Abu Dhabi. E a riqueza dessa experiência, Léo, que o esporte proporciona, ela não é simplesmente o resultado esportivo, ela é muito mais a formação social daquela experiência vivida, não só pelos atletas, mas de tudo que eles hoje dividem com os colegas e as influências positivas que isso gera. O coleguinha oriundo da comunidade que entendia que o esporte seria um desafio muito grande, inacessível, quando vê alguém dentro da mesma realidade, presidente Robson, trabalhando e alcançando esses objetivos. A gente está aqui diante de um grande ídolo do esporte que viveu nos Estados Unidos, teve todas essas experiências e hoje é um exemplo para os nossos jovens. E eu penso que o esporte é essa ferramenta. E o que o Estado tem feito através da lei de incentivo é democratizar essa ferramenta. Então, hoje a gente tem, nesses 150 milhões, eu diria que metade disso aplicado para um calendário de eventos, Michelle, que proporciona ao Rio de Janeiro se consolidar como um destino turístico, como uma capital de eventos e com um impacto econômico realmente muito relevante e que hoje passa a ser documentado, Léo. Você falou sobre qualidade de projetos, desculpa me alongar, mas é de fato um tema
que me gera entusiasmo, e eu queria muito ter tido essa oportunidade de ter um curso, de ter uma oportunidade como essa que nós estamos vendo, um ano antes de eu assumir, para eu realmente já ter uma margem de aprendizado que me permitisse ser um secretário que, de algum modo, colaborasse mais com o proponente, que encontrasse melhor, e aí está aqui a Karina Bronzo, que coordena a nossa lei de incentivo no Estado, será a presidente da CAP daqui em diante, então também todo o critério de avaliação técnica. A Karina faz, acho que muitos proponentes que estão aqui, muitos parceiros que buscaram a nossa lei de incentivo já tiveram essa oportunidade de ver como a nossa equipe passou a construir a 4 mãos. E a gente tem buscado fazer isso, na verdade, a 6 mãos, porque a gente tem buscado trazer para perto as empresas que já utilizam isso, e a Vale é uma parceira em conjunto, porque através do seu IR a gente fez o Ginasias com incentivo federal, então o calendário do Rio se reforça, mas a gente tem visto muito a aplicação de recursos, tanto federais quanto estaduais, nos grandes projetos sociais do esporte. E isso é que eu entendo que vai proporcionar uma mudança muito relevante na sociedade. A gente ter o esporte cada vez mais perto das pessoas, a gente ter o dinheiro sendo utilizado de uma forma transparente, que a entrega acontece, Michele, porque a gente está aqui diante de uma entrega. A gente fala muito em projeto, em aprovação, em captação, e às vezes a gente não mede o valor da execução, que para mim é o que mais importa, é como a população está podendo desfrutar daquele recurso público que está sendo aplicado, da visão do privado também ter o seu braço social reforçado, a sua imagem de marca valorizada por esses investimentos. Então a gente tem feito um trabalho nesse sentido, de entender melhor os projetos, de corrigir eventuais barreiras que o projeto institui a ele próprio, porque às vezes ao olhar o plano de trabalho você fala assim, você vai ter problema nisso aqui, ou na hora de captar o patrocinador não vai compreender o valor desse investimento, ou na prestação de contas você vai ter alguma dificuldade, alguma complexidade. Então é muito importante a gente louvar, Léo, essa iniciativa sua, do IDEC, a presença maciça de tantos agentes do mundo esportivo. É uma felicidade ver que o Brasil passou a aplicar recursos nessa capacitação. Você falou do CBC, nós estivemos juntos recentemente no último fórum do CBC, e foi muito importante para nós secretários, são muitos secretários de Estado, mais de 15 estados representados no último encontro do CBC. Isso nos permitiu encontrar mais uma fonte de recursos possível para os nossos estados. Então, o que eu quero, nessa manhã, externalizar é que para 2024 a gente vai ter, de novo, muitas oportunidades, que a CAP vai ser cada vez mais atenciosa e próxima aos nossos proponentes, e que o governo do Estado vai realmente participar da execução de cada projeto, porque o apoio financeiro é muito importante, mas o apoio institucional é igualmente importante na medida em que a gente demonstra esse valor do Estado. Eu tive, e aqui encerrando, Léo, a oportunidade de incluir o esporte nos últimos estudos de impacto do turismo, algo que no passado não era feito. A gente tinha lá o movimento econômico do turismo em função da cultura, dos eventos de espetáculos, do Réveillon, do Carnaval, e você sequer mensurava o impacto do esporte. E só para, a título de elucidar como isso era uma omissão muito impactante negativamente para a comunidade esportiva, o Rio de Janeiro sofreu, a gente completa em 2024 10 anos do Rio Open aqui, um ATP 500, o maior torneio de tênis da América Latina, uma modalidade por não ser tão popular, né, no aspecto de alcançar a população como um todo. Eu acho até que como torcida o brasileiro vibra, tendo alguém que é competitivo, a gente se anima em qualquer modalidade. Mas o governo do Estado, durante muitos anos, Michele, sofreu um questionamento de, poxa, mas por que investir 10 milhões de reais em um evento privado, no Jockey Club brasileiro, de uma modalidade tão elitista quanto o tênis, uma coisa, né? Vocês sofrem da mesma maneira. Exato. Então, esse ano, eles contrataram a Deloitte para certificar o impacto econômico do evento,
E os 10 milhões que o Estado investe, 2 milhões retornam como contrapartida social. E essa contrapartida social é que nos permitiu investir em eventos como o GESP, a empatia da UFES, fortalecendo o desporto escolar, que nos permitiu investir na Olimped em Volta Redonda, fortalecendo o desporto estudantil, nos permitiu fazer eventos de conscientização, divulgação da nossa lei na Baixada Fluminense como um todo. Então, muitos projetos que não conseguiriam captar por conta própria receberam um investimento, não só eventos como projetos sociais, a partir da contrapartida social gerada pelo Rio Open. Mas o dado mais relevante foi a ocupação de 90 e tantos % da hotelaria da região, o impacto direto em bares, restaurantes, serviços, shoppings, todos os tipos de profissionais que atuam na cidade, sendo, de algum modo, mais consumidos, mais demandados, e o impacto certificado de 180 milhões de reais em tributos arrecadados pelo público do evento. Então, a resposta ela é automática. Mas se você não tem um dado certificado, se você não tem um dado confiável, você sempre vai dar margem para aqueles que são ou pessimistas e nunca acham que os investimentos estão corretos, ou querem demonizar aquele instrumento que, por serem incapazes, eles acreditam que todo mundo que busca utilizar é porque tem alguma mamãezada, alguma questão de ali é dinheiro público, isso deve ter algum esquema. Então é preciso conhecer os dados e a transparência que hoje o governo possui, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco do aprimoramento que a gente fez para o acompanhamento e o controle do uso desses recursos. Até porque as empresas, e mais uma vez aqui eu destaco, cada vez mais incorporam o aporte de recursos à participação em cada projeto. Então a fiscalização é feita pelo privado, pela sociedade, pelo poder público e por cada um daqueles que tem interesse em utilizar essa fonte de recurso. Então qualquer projeto que se demonstre um mau uso do dinheiro público, certamente a gente vai ter a própria comunidade esportiva verificando isso e podendo denunciar. Então, Léo, eu quero agradecer muito, me desculpar por alongar, mas dizer que o governo do Estado do Rio de Janeiro está absolutamente à disposição. Nós pretendemos fazer alguns seminários também de capacitação para os municípios. É muito importante o poder público local conhecer os instrumentos e muitas prefeituras, infelizmente, não contam com esses técnicos. A gente espera, Léo, que um dia o IDEC consiga abarcar os 92 municípios e seus representantes num espaço de capacitação como esse, porque a gente tem tido realmente perdas de oportunidade, porque às vezes o agente local, que tem um evento, que tem tudo, ao não ter o suporte inicial, eu tive essa semana em Saquarema, por exemplo, fazendo isso, auxiliando proponentes locais que pretendem desenvolver a canoa havaiana, a capoeira, uma série de modalidades. Então, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela atenção de todos. Michele, muito obrigado pela parceria mais uma vez. E contem com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, Rafael, obrigado pela fala. O IDEC está à disposição. A gente tem como premissa compartilhar o conhecimento adquirido. E a gente sempre fala que a gente não está aqui para passar conhecimento, não. Isso aqui é sempre uma troca, né? Porque eu acho que eu e o João, a gente já viajou para caramba junto com o Bruno e com o Ricardo, né? Onde a gente foi capacitar. E em cada lugar que nós fomos, nós aprendemos muito daquela realidade local. Porque a realidade local, a gente mora num país de dimensões continentais. Então, cada local, cada estado, cada região do próprio Rio de Janeiro tem sua peculiaridade, tem sua especificidade. E a gente aprende muito e isso enriquece o nosso dia a dia também. Então, a gente sempre vai no intuito de uma troca. Nós vamos oferecer um pouquinho do conhecimento que nós temos, mas nós também estamos recebendo muito do conhecimento local. E isso tem sido muito relevante no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez. Michele, fique à vontade. Eu acho que você tem alguns dados para mostrar, né? Tem. Karine vai botar ali. Rafael, eu vou me alongar um pouco. Eu sou professora. Mais organizado, né? Perdão por eu não ter tido capricho. Você vê como é que é fundamental a participação feminina, né? Vai facilitar tudo que nós falamos aqui, demonstrando uma belíssima apresentação. Obrigado, chefe.
Eu sou professora, mulher, né? Aí gosta de falar, então eu tenho que fazer mais coisa, né? Bom dia de novo. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Michele Vinec, sou servidora do Ministério do Esporte, do único concurso que teve do Ministério. E agora, em janeiro, eu completo 13 anos de Ministério e 13 anos de lei de incentivo. Né? A gente tinha uma equipe grande de servidores, todo mundo desistiu, foi embora, me abandonou. E eu bem fiquei lá. Realmente é uma paixão que eu tenho pela lei de incentivo. Eu sou professora de educação física, saí desse mundo da academia. Achei que eu nunca fosse gostar de trabalhar atrás de um computador, dentro de uma sala fechada. Imagina, eu dava aula de natação, de hidroginástica, ao ar livre, vendo o sol. E aí eu fui para dentro de uma sala. E é por isso que eu gosto tanto desse momento, né? Que eu saio de dentro da minha sala, da frente do computador, e olho nos olhos de vocês. Isso que é o mais bacana de tudo. Pode passar, por favor. Deixa eu só lá organizar. Pronto. Aqui. Falar muito rápido. Tentar falar rápido. É muito difícil a gente falar sobre lei de incentivo. Quando o Leonardo me falou assim, você tem uns 15 minutos para falar. Eu, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas a gente vai conseguir. Né? Então, aqui a importância da lei de incentivo. Lá no Ministério são várias secretarias e diretorias finalísticas, e eu brinco que eu sempre meto o bedelho em cada uma delas, porque o nosso leque, né, de possibilidades é bem grande. Então, a gente recebe os projetos de associações privadas, né, das entidades privadas, das entidades públicas. Isso que o Rafael falou da questão das prefeituras, ainda tem muito essa questão das prefeituras não terem o conhecimento que elas também podem ser entidades proponentes na Lei de Incentivo Federal. E, apesar de que esse ano a gente já começou a perceber uma crescente, e isso nos deixa muito feliz, né, de ver que as cabecinhas ali estão concordando comigo. Né? Muito município está entrando, muita secretaria de esporte, né? Às vezes não é o município, é a secretaria de esporte. E aí a gente tem a exceção das SAFs, que são as únicas entidades com fins lucrativos que podem apresentar projetos na lei de incentivo. A gente recebe os projetos da manifestação de rendimento, manifestação de participação e o educacional. Quando eu entrei em 2011, era uma diferença gritante entre os projetos de rendimento e o educacional. O rendimento é aquele que é o resultado da performance, participar de competição oficial, então era o que dava mais visibilidade para as empresas patrocinadoras. Então, antigamente, né, o projeto de rendimento era lá em cima, o educacional eram poucos os que apresentavam, poucos que executavam e que captavam recursos. De 2019 para cá, esse cenário começou a inverter, e aí os projetos educacionais, como a gente fala, bombou. E isso também nos deixa muito felizes, porque eu acho que essa é a grande função da Lei de Incentivo Federal, é chegar a fazer essa parte social. O educacional é o contraturno escolar, tirar a garotada da rua, né, tirar, às vezes, de trabalho infantil, às vezes é abuso dentro de casa. Então, já que nem sempre o governo tem esse braço, vamos ajudar o governo e vamos fazer todo mundo junto. Nós, as empresas, né, porque não tem só a Vale aqui de empresa, e vocês proponentes, né? Essa é a grande ideia. A gente recebe também as modalidades olímpicas, paralímpicas, formais, não formais. Então, às vezes, as secretarias finalísticas, elas ficam lá do Ministério, elas ficam restritas àquele assunto. Mas eu não. Eu pego todo mundo, né? Está todo mundo ali, eu vou juntando as modalidades. E projetos de construção, pesquisa, produção literária, um projeto como esse que o Rafael falou, que bom que a lei federal está aportando, né, nos projetos assim, de capacitação. E realmente tem sido uma crescente, e isso também ajuda um pouco a diretoria, que às vezes a gente não consegue chegar nos locais, e aí a gente tem esse tipo de projeto que vai chegando e a gente vai participando. Eu tive a oportunidade de participar da outra etapa lá em São Luís, que foi muito bacana. E a gente tem muito essa ideia também do Norte e Nordeste, né? Porque acaba concentrando muita coisa aqui nas regiões Sul e Sudeste, principalmente aqui Rio e São Paulo, e a gente quer realmente levar a lei de incentivo nessas outras regiões. Qualquer faixa etária, então os projetos eles podem ser destinados a criança, adolescente, adulto, idoso, pessoa com deficiência, pode ser todo mundo junto, só para criança, só para pessoa com deficiência. Então, é uma lei bem democrática.
E o principal aqui, que é a necessidade da organização e transparência na gestão, é exatamente isso que o Leonardo estava falando um pouquinho antes. A gente precisa se capacitar, não só vocês, a gente também, as empresas. Eu sempre venho falando que agora a gente tem 3 perfis de empresa. Uma que só aporta em projeto incentivado. E se você não tiver o projeto lá publicado no Diário Oficial, nem bate na porta dela. Né? Tem aquela outra empresa que conhece da lei de incentivo. Tem algum contador aqui? Eu sempre acabo puxando a orelha do contador. Tem aquela empresa que conhece da lei de incentivo, mas o contador fala assim para o presidente, não aporta não vamos mexer com isso, vai dar trabalho. E tem aquelas empresas também que nem conhecem, nem sabem, né? Não sabem do potencial. E não é só... Eu sempre falo que a empresa não ganha só a isenção fiscal, ela ganha também 2 vezes. Ela ganha isenção e ela ganha a marca, né? Atrelada a um projeto social. E eu acho que é isso também que mudou muito o perfil, acabou essa crescente com os projetos educacionais. As empresas estão tendo mais essa visão do social, né? De ter a sua marca atrelada a uma capacitação como essa ou aos projetos sociais. Então, é necessário que as entidades também sejam organizadas e planejadas. Então, agora a gente está num momento inédito. A janela de apresentação de projetos na Lei de Incentivo Federal, ela está aberta, que era para estar fechada agora, mas ela está aberta, então vocês já podem entrar no sistema, já pode começar a cadastrar a entidade, cadastrar o projeto, e aí você vai com calma, vai subindo toda a documentação necessária. É importante fazer leitura da legislação, de manual, para que a gente não tenha nenhum obstáculo nessa primeira etapa de análise dos projetos. Então, se programem, se organizem, tem edital aberto, então não podem dizer que não tem recurso, porque tem. Então, se organizem que já tem edital aberto e a gente tem outros editais durante o ano também, para que vocês também possam concorrer. Aqui, que eu estava falando, esse é o Manual da Lei de Incentivo ao Esporte. Podem utilizar aí o QR Code, ele está disponível no site também, no portal do Ministério do Esporte, na página da Lei de Incentivo. A gente levou um pouco mais de 1 ano para fazer esse manual. Foi um filho que nasceu e a gente tentou ao máximo colocar o máximo de informações ali dentro do manual para que vocês possam ter acesso a esses dados, desde o momento do cadastramento da entidade proponente, captação de recurso, execução, prestação de contas final. Então, ele está bem completo. Às vezes tem gente que, mas é muito grande, mas, gente, vamos ler um pouquinho, é o passo a passo. Eu brinco até que é uma Bíblia, sabe? Leiam, façam o uso, ela está disponível para todos, então utilizem, que vai ajudar bastante. Posso passar? Façam a leitura aí a gente... Já está? Posso passar? Tá. Não, porque tem gente que está tirando foto do QR Code. Deu? Aí aqui é o nosso painel de transparência. Também, se quiser utilizar do QR Code, ele também fica no site. Esse painel é a transparência que a gente dá para todo cidadão de toda a história da Lei de Incentivo. Então, vocês podem acessar, lá vocês vão poder ver a quantidade de projetos que já foram apresentados na história da Lei de Incentivo, por ano, calendário, os valores aportados e o principal, tem a fofoca lá. As empresas patrocinadoras estão todas lá. Então, utilizem também dessa ferramenta a favor de... Exatamente. A favor de vocês. Vocês também podem verificar no painel, por manifestação desportiva, os valores aportados, aonde eles estão sendo executados, até um resumo do projeto, né? O resumo do objeto do projeto, se é uma modalidade, se é desportivo, paradesportivo, quais as modalidades, a quantidade de beneficiário que está sendo atendido, que é exatamente aqui nesse... Aqui nesse outro painel. Tem um mapa ali do Brasil, e aí basta selecionar os filtros, os dados serão exibidos em tempo real. Então, os projetos em execução hoje, a gente consegue ver no mapa onde eles estão sendo executados. Tá? Ele é bem interativo, o painel é bem interessante. Eu também sempre sugiro, né, essa visita lá no painel. E aqui, exatamente, eu vou começar a mostrar aqui os nossos dados do ano de 2023, que isso daqui nada mais é do que o fruto do trabalho de todos nós.
tá? Ministério do Esporte, as empresas patrocinadoras e vocês proponentes, né? Como o Bruno falou, vocês são os protagonistas. Então, até coloquei já ali o lembrete que a janela continua aberta, né? Até 15 de setembro do ano que vem. Então, vai ficar aí quase um ano aberta a janela. Total de projetos apresentados em 2023. Esse dado foi até ontem, tá? 5.764 projetos. Hoje já mudou. É tão dinâmico que muda a cada segundo. A gente sabe que tem projeto entrando. Então, no total, já foram 5.764 e eles estão divididos, isso aqui de projeto apresentado, tá? Divididos nas regiões. Então, houve um aumento aí de 89,73% em relação ao ano passado, e, às vezes, a quantidade que tem aqui não bate com os 5.700, é porque tem projeto que tem mais de um núcleo. Então, quando a gente puxa os dados por região, aí ele traz todo mundo. Então, às vezes, aquele projeto tem 2, 3, tem projeto que tem 10 núcleos, 15 núcleos, e aí ele vai puxando esse dado. Então, essa é o nosso panorama. A gente vem identificando uma grande melhora na quantidade de apresentações no Nordeste, que também era bem pequenininho, mas o Sudeste, como sempre, continua, vocês são vencedores. Aqui, a captação de recursos, que o Rafael tinha me perguntado, então, até ontem já estava batendo 313 milhões, isso daqui foi acrescente, e aí a gente vai vendo aí os trimestres, né, que vão crescendo, e a gente só vai saber do valor de verdade no início do ano que vem, o valor real de captação, porque a gente recebe aporte até o dia 31 de dezembro. Né? Bruno vai começar agora. Agora que ele vai deixar a gente louco. Gente, 31 de dezembro lá é uma loucura. E o banco fecha meio-dia e já era. Olha. Rapo taxa. 31 de dezembro, meio-dia, acabou. Chega. Quem deu, deu. Quem não deu, ó, esquece e deixa para o ano que vem. É bem assim. E eu acho que desse slide aqui, o mais bacana foi o ganho que a gente teve, né, no final do ano passado, que teve a renovação da lei de incentivo, que ela tinha validade até 31 de dezembro de 2022, e aí ela foi renovada até 27, e finalmente a gente teve um aumento do percentual, né, de 1% para 2% de pessoa jurídica e de 6% para 7% para pessoa física. Esse é um ganho. Desde que eu entrei em 2011, a gente vinha nessa luta, né, para aumentar esse percentual. Ainda não foi o percentual que a gente gostaria, mas eu acho que a gente tem muito a ganhar e tem que ver se... Já foi 100% de aumento, exatamente. Então, foi muito bom. A gente ficou bem contente com isso. Aí, aqui, agora são os projetos em execução. Então, são 869 projetos sendo executados atualmente, simultaneamente em todos esses locais. E aí é da mesma forma. Às vezes, a quantidade aqui não bate com o valor total por conta dos núcleos. Tá? E aí, lá no painel, vocês vão conseguir visualizar um a um desses projetos. Quantos núcleos, a quantidade de beneficiário, qual a modalidade, o objeto daquele projeto. Então, às vezes, até para você ter uma ideia, né, ter um norte, às vezes até uma inspiração. Exatamente, exatamente isso. E aí a gente também vem vendo essa crescente. Eu ainda fico triste com a minha região, eu sou paraense, então a minha região ainda é... A Vale está ajudando, graças a Deus. Né? Então, já está melhorando um pouquinho, né? Mas a gente percebe que realmente a grande execução acaba ficando aqui mesmo, Rio, São Paulo, né? A região sudeste é o que acaba que ganha mesmo. Exato, exato. Eu tive uma oportunidade, de ir até Recife, e aí um proponente falou assim, a nossa dificuldade porque o difícil, gente, é captar o recurso. Ter o projeto autorizado a captar recursos não é difícil, basta você ser organizado, fez a leitura ali da legislação, pronto. E aí eles falaram assim, exemplo, a TIM. Se eu for bater na porta da TIM, ela vai dizer assim, eu quero patrocinar o seu projeto. Mas só que quem vai patrocinar mesmo é a sede, né? E aí a sede não fica lá em Recife, fica em São Paulo. Acaba que eles vão, né, direcionando. Mas aí entra a questão da capacitação das empresas locais. Né? A gente precisa chegar também nas empresas.
para que elas também tenham esse conhecimento. E, então, até agora, o mês de novembro, de projetos executados ou em execução do ano de 2023, já foram 1.617 projetos. A gente vem batendo recordes atrás de recordes, né, desses últimos anos, a quantidade de projetos apresentados, executados, captação de recursos, e aí o que nos deixa bem felizes. E aqui, eu sempre paro um pouquinho, porque esse é o slide que eu mais gosto. Esse daqui, esse é o resultado do trabalho de todos nós. Pode deixar. Obrigada. É quando chega ao produto do nosso trabalho, de todos nós. Quando eu falo todos nós, ministério, proponente, empresa patrocinadora. E então, Michele, mas de onde você tira todos esses valores aqui? Exatamente, eles estão todos lá no painel. E é quando a gente percebe que a gente chegou na ponta e gerou economia no estado, no município, porque a gente contrata o professor, contrata um coordenador, um estagiário, e aí a gente já vai mexer com as empresas, com a malharia, porque vai fornecer o uniforme, às vezes é a papelaria, a gráfica para fazer o caderno, a caneta, né? Então, a gente começa a mexer não só no público beneficiário. E esses dados aqui é do público beneficiário direto. A gente nem tem... Vamos, pelo menos, duplicar isso aqui. Pelo menos duplicar. Então, para mim, esse slide é o mais gratificante, é o que me deixa mais feliz. Aí eu fico até embargada, porque tem que ter muito amor, tem que ter muita paixão pelo esporte e ver que realmente a gente acredita nisso e que... Desculpa, gente. Eu já estou há 13 anos nisso e toda vez eu choro, gente, não dá. Um dia eu vou ficar forte. Mas é porque a gente acredita e sabe que isso aí vai dar resultado. Então, a gente tem tanto retorno, tem algumas carinhas também conhecidas aqui de proponentes, e a gente tem o feedback dessas pessoas. São tantas histórias legais de menino que entrou no projeto como beneficiário, e aí ele já se tornou um monitor, depois aquela entidade já ajudou o garoto a fazer uma faculdade de educação física, o garoto volta para o projeto como professor, já recebendo seu salário, ajudando a sua família. Então, são oportunidades que o esporte tem de educar, de dar essa oportunidade, de abrir essa porta. Então, é tão bacana receber as pessoas lá na minha sala e ter esse tipo de retorno que a gente está transformando. E aí eu penso assim, se a gente transformar uma vida, nossa, que bacana. Imagina isso aqui tudo que a gente está transformando. Isso daqui é fruto do nosso trabalho, de todos nós, né? Porque sozinho ninguém faz nada. E esse é o que eu mais gosto. E vamos lá. E obrigada pela participação, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Aqui está o contato lá da diretoria, tá? Diretoria.incentivo, o WhatsApp de lá também. Ele já está quase saindo de linha, tá? Porque a ouvidoria está pegando. A ouvidoria vai fazer agora esse trabalho para a gente, para todo o Ministério. Mas a gente está lá à disposição. A gente quer que vocês apresentem os projetos, se organizem, se planejem, apresentem bonitinho os projetos. Aproveitem esse momento aqui, que é assim, é uma preciosidade. Eu também, tá? Exato, eu também. Quando eu entrei no Ministério, eu caí de paraquedas. Se eu tivesse tido um curso assim, muito mais fácil. Aí a gente vai aprendendo na marra. Mas é um grande prazer. A gente também marca reuniões, às vezes, virtuais, né, à distância. Então, isso foi um legado, acabou que foi um legado da pandemia. E a gente faz visita virtual, faz visita presencial. Às vezes a entidade está com alguma dúvida pontual e aí a gente marca, tira aquela dúvida. E o Ministério está lá de portas abertas à disposição. Isso é uma fala, né, constante do ministro. Portas abertas. Ele já falou para todo mundo que a porta dele nunca está fechada. Então, a gente está lá à disposição. Sempre que for preciso, procurem pela gente e utilizem dessa ferramenta que é tão bacana, tão forte, e que dá muito resultado, é muito transformador. Obrigada, gente.
Obrigado, pessoal. A gente queria agora abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade, tanto para o Rafael quanto para a Michele. Vamos lá, ninguém? Bom, eu sou do tênis, você falou do tênis aí, né? Muito bom. Conheço o Rio Open, conheço pessoas que fazem parte da organização do evento, sei da grandiosidade, né, e do que ele representa para o estado do Rio de Janeiro e para o tênis do Brasil e da América Latina. É importante ressaltar isso. Tá? Michele, aqueles números que aparecem no mapa, eles são do estado ou da região? Região, né? Tá ótimo. Da região. Da região, tá? Né? Tá bom. Porque por exemplo, você falou Belém, do Pará e tal, e o número está no Amazonas, né? Eu fiquei em dúvida. Obrigado, hein? Ô, Léo, posso claro, aproveitar aqui, fazer um parênteses? E, pô, eu estou sem óculos e comecei a apresentação e a gente fica tentando identificar pessoas e rostos conhecidos. E eu acho que a gente teve uma oportunidade na emoção da Michele de refletir o quanto o esporte move as emoções. E eu acho que a emoção de transformar vidas e a emoção que as conquistas dos nossos ídolos geram e fazem com que o subconsciente do Brasil seja eminentemente um país esportivo. Eu queria pedir uma salva de palmas ao nosso campeão olímpico, representante do COB, Rogério Sampaio, esse grande ídolo brasileiro que segue colaborando tanto com o esporte nacional através do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu mencionei a oportunidade, Rogério, que nós tivemos no CBC e igualmente queria dizer a todos aqui presentes do trabalho que o Comitê Olímpico faz hoje na COB-ESP. Foi uma oportunidade também muito enriquecedora para todos nós gestores do esporte. E quando a gente faz isso, Michele, nós que não, pelo menos eu que não tive a oportunidade de ser um atleta de alto rendimento, então sempre fui um torcedor muito mais bem sucedido, como botafoguense nem tanto, né? Infelizmente, hoje acaba o sofrimento, mas em todas as outras modalidades muito. E ter a oportunidade de aprender e trabalhar junto com aqueles que são os nossos ídolos é mais um dos presentes que o esporte nos permite, e a mim tem sido um privilégio, Rogério, te ver numa plateia. Ainda bem que eu só vi depois que eu falei, senão aumenta tanto a responsabilidade que a gente acaba ficando mais nervoso, mas realmente um privilégio tê-lo aqui. Leve nosso abraço a toda a estrutura do COB, ao presidente Paulo, e diz que nós vamos trabalhar cada vez mais juntos para que o Brasil seja a potência que é, assim como o CPB tem feito um trabalho que a gente admira e como brasileiro se comove por ver o esforço, o empenho dos nossos atletas. E eu acho que é isso que faz o garoto, Michele, a gente falando aquela coisa na ponta, a tua emoção, faz o menino, a menina, em algum momento sonharem. A gente só vivia isso no futebol, né? Eu acho que o menino já surgia com o sonho de ser jogador e até ele descobrir alguma outra modalidade no esporte. O Léo, ele é muito amplo e rico. E teve uma frase que eu ouvi num painel no Blockchain Rio, que foi um evento de tecnologia, que me tocou. E eu acho que a gente tem que refletir sobre todas as modalidades. No caso específico foi sobre os esportes eletrônicos. Mas o coordenador da Prefeitura do Rio falou assim: Rafael, a gente democratizar o acesso também aos esportes eletrônicos, à tecnologia do esporte, é a gente permitir meninos e meninas conhecerem algo que talvez tenham muito potencial, mas que se não tiverem acesso. É como se o Pelé nunca tivesse conhecido a bola. Às vezes aquele talento todo, e quantos talentos no Brasil devem se perder, certamente se perdem, ou pela falta de ação do poder público, ou por falta de mobilização da sociedade, ou até mesmo por falta de dedicação e doação dos nossos ídolos na hora de retribuírem aquilo que o esporte proporcionou a eles. Então, é uma manhã realmente muito especial, e ver que o IDEC mobilizou tanta gente disposta a se capacitar. A Michele colocou uma questão de que se a gente tivesse essa oportunidade de ser orientado, de tirar dúvidas, de ter um canal aberto assim, também para as nossas angústias e barreiras, a gente encurtaria a distância. Eu acho que o que a gente está propondo hoje aqui é um aprendizado coletivo, canais de comunicação que possam dirimir dúvidas, às vezes simples,
Eu vejo, às vezes, a Karina, ô Michele, tirar uma dúvida que para nós é básica, é corriqueira, é do dia a dia, mas que o proponente tinha empacado. E aquilo impedia ele ou de obter o certificado ou até mesmo de conseguir apresentar para um patrocinador. E essa história de olhar, pesquisar quem são as empresas que já utilizam é fundamental. Às vezes as pessoas falam, secretário, você não pode indicar. Eu digo, não, a lei me proíbe. Mas eu acho que se você fizer um pouco de esforço de entrar no nosso portal, que também tem lá as informações, de ver o catálogo dos eventos que nós realizamos e quem foram as empresas que patrocinaram, já é meio caminho. O outro caminho é um desafio, Michele, eu não sei como o governo federal pode estimular mais PJs, mais pessoas físicas a utilizarem o seu IR, mas a gente tem feito um trabalho aqui no Rio, Léo, e é o ponto que eu queria complementar realmente na minha participação falando sobre a lei, que é um trabalho junto ao secretário de Desenvolvimento Econômico, sobre o secretário de Desenvolvimento das Atividades do Mar, né, da cadeia do petróleo, para que busquem essas empresas que não utilizam e que a gente desmistifique. Porque se o contador, e aí não há nenhuma aqui perseguição à carreira, o meu pai era contador de formação, então tenho, né, então não é a questão particular, mas muitas vezes o contador tem aquele, é mais um trabalho, só que depois que ele utiliza a primeira vez e que ele entende que a Fazenda, tanto federal quanto estadual hoje, ela simplificou esses procedimentos, isso não é mais uma barreira. Aí tem outros, não, mas se eu usar, eu vou ser investigado. Isso é aquele mito que se a nossa comunidade do esporte não derrubar, a gente está jogando contra a gente. Então, toda oportunidade que vocês tiverem de ir a uma empresa, de apresentar um projeto, mostrem que o poder público está disposto a desmistificar isso. Você tem alguma dúvida? Vamos agendar uma reunião na secretaria. Se tiver alguma demanda com a Secretaria de Fazenda, eu faço questão de intermediar essa ponte também, porque uma ordem que o governador nos determinou a mim, a secretária de Cultura, a mesma lei estadual que beneficia o esporte, beneficia a cultura do nosso estado, foi chegar mais na ponta. O governador bateu muito na tecla de, Rafael, eu quero o projeto de R$20 mil, de um torneio local patrocinado por uma empresa local lá em São Fidélis. Ele falou, não quero só essa concentração de eventos na área metropolitana e também só as grandes empresas. Aí você tem, evidentemente, as telefonias, as concessionárias, as empresas de bebida, que são tradicionalmente as que mais geram ICMS, portanto, as que mais utilizam esse instrumento. Então, a gente precisa ampliar realmente esse leque de diálogo e o Estado quer ser um parceiro nessa construção de uma nova classe de empresas patrocinadoras regionais. A gente já começa a ver isso no norte do estado aqui, Michele, empresas de Campos do Goytacazes entrando, investindo, e que a gente também democratize as modalidades das quais o instrumento é utilizado. A gente saia um pouco daquele monotema de, não, vamos fazer uma arte marcial, ou a gente vai usar mais o atletismo, porque é mãe dos outros esportes, então a gente precisa ter isso cada vez mais acessível. A gente chega na Olimpíada, todo brasileiro vira um especialista de esporte, né? É mais ou menos na Copa do Mundo. Meu filho, de 6 anos, ele... o Marrocos e Croácia foi 2-2. Meu filho, sei lá, a Copa passou até um tempão, já não me lembro. Nem o jogo do Brasil eu lembro ao certo quanto foram os placares. E na Olimpíada a gente faz isso sobre todas as modalidades. A gente tenta acompanhar todo mundo. Mas na hora da gente defender a prática esportiva, e aí é um cara ruim de bola falando do fundo do coração. Se só tivesse acesso ao futebol, eu me sentiria, evidentemente, muito mais distante daquele estímulo. Então, a gente pensar projetos que também sejam plurais, de contemplar a melhor idade. A gente tem feito, Michele, um esforço muito grande em provocar os proponentes em projetos pensando especificamente nas donas de casa, porque se tem uma população que tem mais dificuldade em adquirir o hábito saudável da prática esportiva, em geral são as donas de casa. Ela não trabalha, não. Geralmente é quem trabalha mais na sociedade. E aí não sobra tempo. Ela cuida da roupa do filho, do marido, da casa, da comida, às vezes ajuda na comunidade, alguma coisa coletiva, mas ela não tem o tempo para ela. Ela não cuida da saúde dela. E ela não tem um projeto esportivo pensado
especificamente para ela, para aquelas características que ela possui. Então, está aqui o meu subsecretário Gelbi Justo, o Rodrigo Scorzelli, meus 2 subs. O Gelbi hoje faz a gestão dos nossos equipamentos. E nós temos grandes parcerias hoje, por exemplo, no Júlio Delamare, que, para quem não conhece, é um estádio muito emblemático da nossa história esportiva. O pessoal do atletismo já começa a me olhar para falar do Célio de Barros, que é de igualmente importância para a comunidade esportiva. E o nosso desejo é esse, é ter cada vez de portas mais abertas para o alto rendimento, para os ídolos que a gente forma, mas muito dedicado e debruçado sobre como buscar aquela população que hoje está mais distante da prática esportiva. E aí, para os proponentes, eu queria também fazer essa provocação. A gente visualizar, porque muitas empresas que possuem nas suas diretrizes, isso é importante. Mesma coisa do investidor na Bolsa de Valores, que entra lá no RI da empresa e vê, né, as características. O proponente tem que entrar nas empresas que ele pretende solicitar o patrocínio, identificar dentro das diretrizes daquela empresa a temática que ela tem mais prevalência. Então, se é uma empresa que tem mais a coisa socioambiental, você tem que pensar projetos que mexem. É uma questão comercial. Eu não sou o melhor comerciante. O Léo é muito mais bem sucedido e especializado para falar para vocês. Mas às vezes a gente vê que não acontece o match, né, como agora é dito, não tem o casamento, porque o cara está batendo na porta de uma empresa que não fala a língua do projeto dela. Ou às vezes o cara está insistindo numa empresa que já aplicou o que tinha reservado para aquele ano. E aí o cara retorna na secretaria com a mesma dor sempre. Ah, Rafael, mas não dá. Todas as empresas que eu fui, depende de alguém. Digo, não, a gente tem que profissionalizar. E eu acho que é isso que cada dia que eu vivo mais na gestão pública do esporte, eu percebo que a comunidade do esporte tem feito. Profissionalizar os seus atos, profissionalizar os seus projetos. E isso é possível ser feito de forma ainda amadora, mas com um olhar profissional. Tem lá o proponente que faz sozinho o projeto de 500 páginas, o cara faz tudo. Nós vamos criar facilidades, né? Eu quero aqui em primeira mão dizer algo que a gente está mudando na lei estadual, Michele, que é trabalhoso, que são as 3 cotações para a apresentação do projeto ainda na fase de aprovação. Nós vamos botar a fase da cotação somente para os projetos que efetivamente captarem. Então vai ser um trabalho a menos, uma coisa que eu entendo que é lógica, mas que lá atrás não foi pensada, portanto não foi adequada. Então a gente tem alguns pontos que a lei já vem se ajustando, a gente está digitalizando todo o procedimento de prestação de conta, então a gente vai também criar prazos que facilitem aquela angústia do cara que tem a renovação do projeto. Ele diz, Rafael, mas eu não tenho minha prestação de conta fechada, isso vai me impactar. Então a gente quer trabalhar com planejamento prévio, até para de algum momento, Michele, no nosso caso, restringir, dizer para a empresa, não, esse projeto a gente não quer que se aporte esse valor todo, porque isso não é democrático. A empresa tem 10 milhões para aplicar e ela aplica tudo num único evento, na praia de Copacabana, num público. Não, você tem essa margem toda, a gente quer que você pulverize. Algumas têm editais, então já é uma regra que é democrática. Outras não, a gente vai precisar intervir. A gente vai precisar, e o governador tem nos dado essa autonomia. Rafael, a lei precisa chegar nos 92 municípios, nos 12 meses do ano, nas regiões com as suas características individuais e nas demandas que a população oferece. Porque, afinal, nós estamos falando de tudo isso e o nosso objetivo central é atender a população, o contribuinte, o cidadão, e nada tem um potencial tão transformador e tão imediato. Eu falo, eu sou filho de professora da rede estadual. A educação, ela é o melhor instrumento, mas quantas vezes a educação sozinha não tem o êxito que somado ao esporte? Eu mais uma vez, usando um exemplo caseiro, os meus filhos têm muito mais disciplina e respeito no judô do que na escola. Mas eu espero que a influência do judô ajude eles no comportamento para a vida, inclusive dentro da escola. Então são questões que o proponente, na hora de desenhar ideias, de botar no papel, de debater, ele tem que fazer algumas reflexões daquilo que ainda não existe. A gente tem muito projeto falando do mesmo assunto com o mesmo objeto. Fica até maçante para as empresas avaliarem e compararem. Imagino que na Vale deva ter isso, deve ter uma enxurrada
de projetos com o mesmo plano de trabalho, com a mesma ideia, muito similar. E o proponente está vendo a concorrência ali, a disputa, e ele não muda o foco. E eu não estou falando para mudar o foco, abrir mão de um sonho, de uma coisa bem idealizada, mas é ajustar o que a sociedade demanda. A gente não pode querer ter razão sempre e impor. Não, meu projeto é que é o bom. Eu agora vou fazer um seminário de capacitação melhor que o do Léo. Não. Eu acho que a tarefa não é concorrer, a tarefa é colaborar. Já falei demais, perdão, mas realmente a gente tem uma vontade de ter um ano de 2024, Léo, onde a gente veja essa lei sendo usada por muito mais pessoas, entidades. Eu tenho falado isso com as federações, a gente tem falado isso com os municípios, como eu mencionei. A gente tem feito um trabalho, por compromisso com o presidente Paulo Maciel, de fortalecimento do CBC. Então, muitos atletas que vão lá, apresentam um projeto para o alto rendimento, e estão ali insistindo, às vezes até não fomento direto. Rafael, você tem que pagar a passagem para o meu filho, porque ele é o melhor da história, ele é o novo Neymar, ele é o novo Rogério Sampaio, vai chegar lá, vai arrebentar. Todo dia tem um pai e uma mãe para lhe dar um relato desse. E às vezes o que eu penso é que falta as pessoas se esforçarem um pouco de enxergar as alternativas que, a princípio, são mais complexas, mas elas são perenes. Então, o lugar de fomento ao alto rendimento, na minha concepção, são os clubes. E existe canal de fomento específico para os clubes. Mas o cara acha que não, a obrigação é sempre do poder público, e que o poder público tem que ter o recurso sempre disponível. E aí eu tive a oportunidade de ser secretário de outras pastas, Michele, e entendo que quando eu chego no Palácio Guanabara, o governador está empenhado, debruçado sobre um esforço mais concentrado, a exemplo, na área de segurança, que requer uma ação para o bem de todos, inclusive do esporte, mais enérgica. Que ele tem um problema orçamentário para cumprir o índice constitucional da saúde, que realmente é impactante e mata as pessoas. E às vezes a gente quer falar de um único projeto de esporte, a nossa pauta ela não é prioritária. Rafael, você não se sente desprestigiado? Não. Eu entendo, até como cidadão, que a gente tem que adotar o nosso protagonismo, mas entendendo que se a gente não olhar o todo, a gente vai choramingar, vai reclamar, vai dizer que o esporte é o primo pobre, é quem não recebe investimento e tal, mas a gente não vai estar sendo criativo para encontrar as soluções. Eu sou daqueles que acho que reclamar só no futebol. Aí eu reclamo muito, até porque tenho razões para tal. Mas na vida não, no trabalho não. Eu acho que quando a gente encontra uma barreira, a gente tem que ou dar as mãos para superar, ou encontrar alternativas que nos deem uma perspectiva melhor. Ficar simplesmente cobrando do poder público, certamente a Michele sofre da mesma coisa. 300 e tantos milhões aplicados, e tem um cara que diz, mas o projeto tal não foi. Mas a cidade tal não foi contemplada. Sim, mas então a gente vai olhar o que está dando certo ou a gente vai sempre ficar reclamando daquilo que não deu? Eu acho que são questões que, falando muito francamente, até perdoem pela minha liberdade de falar de forma tão franca, mas o proponente também tem que compreender que as atribuições do poder público, elas abrangem uma série de demandas. E que eu entendo que, para o proponente, o projeto dele é a prioridade total e a melhor possibilidade de aplicação do recurso. Mas se ele tiver um pouco de olhar plural, ele vai ver que do lado dele tem um outro proponente que tem um ótimo projeto também, que tem uma empresa que às vezes tem um compromisso com um determinado tema e, portanto, tem uma limitação. Mas, enfim, as possibilidades são muito maiores do que as limitações. Eu acho que é isso que o proponente que pretende utilizar a lei ou já utiliza tem que ter sempre no coração. As possibilidades são muito maiores do que as limitações. Isso eu não tenho dúvida, porque a gente vê todo dia. E para realmente finalizar, eu quero exemplificar num projeto que hoje contempla o social e o alto rendimento, e surgiu a partir de um edital, acho que da Petrobras, conseguiu o primeiro aporte, e hoje talvez nem dependa da lei de incentivo, que é o projeto Miratos do badminton, do professor Sebastião. Hoje, grande parte da seleção é oriunda desse projeto social. Clubes do Brasil todo têm levado atletas do Miratos para reforçar as suas equipes. E foi um projeto que nasceu. Um dia eu perguntei ao professor Sebastião, mas como é que você captou? Como é que você teve... Rafael, eu tinha o sonho de ter um projeto esportivo, desenvolvi uma metodologia para o badminton, uma modalidade muito pouco popular até então, acho que está agora se popularizando muito.
mas até então não, desenvolvemos uma metodologia, eu fui pesquisar fontes de financiamento. Eu tinha um espaço, eu tinha um local e a vontade. E ele fez o projeto, obteve o certificado, se inscreveu no edital da Petrobras, captou para 4 anos e o projeto se consolidou. O projeto Instituto Reação, por exemplo, que é uma grande referência. As fontes de recursos do Reação hoje são as mais variadas possíveis. E já nem é um projeto só de esporte. Hoje é um projeto de empregabilidade, de transformação e impacto social, de uma série de questões. Então a gente tem que se inspirar e mostrar que é possível, sim. Se o cara conseguiu lá na comunidade da Chacrinha, eu sempre falo do Miratos, Michele, eu não sei quando você conhece aqui o Rio de Janeiro, as comunidades, mas quando você fala assim, Rocinha, eu já ouvi falar. É uma comunidade gigantesca, eu já vi na TV. Quando você fala da comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, pequena, dificilmente você conhece. Então, não são só os territórios de visibilidade que obtém, não são só os projetos que tem algum padrinho, embaixador que obtém, são os bons projetos. E aí eu tenho que dizer, as empresas se negam a investir fundamentalmente em projeto ruim. Elas têm outros critérios e tal, que às vezes não permite alcançar o bom projeto. Mas o ruim nunca vai ser alcançado. E quando eu digo ruim, não é a ideia. É o planejamento e a demonstração de credibilidade na execução. Tem proponente que você bate lá, o cara fala assim, vou fazer uma corrida de nave espacial. Tudo que esse cara faz, ele entrega. Tudo que ele faz é bem feito. Tudo que ele faz resulta num impacto positivo. Parece maluquice, mas pode dar certo. E tem o outro que você olha e fala assim, isso é ousado demais. Qual experiência pregressa esse cara demonstra ter? E às vezes a experiência não é positiva. A referência não é tão positiva. Isso pode não dar certo. Então, de fato, são esses exemplos que eu acho que enriquecem, referenciam. Eu nunca uso exemplos para gerar comparativo. Eu acho que cada coisa é uma coisa. Mas para referenciar, eu acho que é importante todos conhecerem aquilo que já existe, aquilo que já funciona, e que, portanto, é um indicativo de que seguir o mesmo caminho pode resultar no mesmo resultado. Obrigado e, mais uma vez, desculpa pelo entusiasmo e alongamento aqui, Léo. Obrigado, Rafael. A gente tem mais uma pergunta ali atrás. Fale, Carlos. Bom dia a todos, né? Meu nome é Carlos Henrique, eu estou aqui pelo IDEC. E quando você falou, secretário, da questão do esporte, por exemplo, Valença vai receber um campeonato mundial de ciclismo, né? Niterói vai receber canoa havaiano, campeonato mundial de canoa havaiano. A gente tem a cultura esportiva da praia, né? No ar também, no voo livre. Assim. A gente tem uma política interessante assim, para pensar os eventos esportivos do ponto de vista da ocupação hoteleira, mas não somente dela, né? Do lugar que se fabrica a medalha, né? Fabrica camisa, compra-se tênis. Assim, a gente está longe ainda de cidades como Nova York, talvez, que depois da maratona a gente tem orgulho de carregar a medalha no peito e sair no dia seguinte com a medalha. A gente está longe dessa cultura esportiva. Mas pensar nessa questão do esporte, do turismo, eu acho que dá mais visibilidade do impacto econômico que o esporte tem, principalmente no Rio de Janeiro. É isso. É parte, Léo, também do que a gente tem feito em cima de um diagnóstico de mapear vocações dos municípios. A gente tem 92 municípios e a nossa ideia é conhecer o que cada um deles tem de iniciativa esportiva, de potenciais, de vocações e de infraestrutura. E também dialogar com as confederações e federações do intuito de trazer. A gente acabou de conquistar, por exemplo, o direito de sediar o Mundial de Ginástica Rítmica em 2025. Isso é um processo de construção da demonstração da capacidade do Rio em receber. E ainda a gente utiliza como trunfo as vênios olímpicas. Evidentemente, ser uma cidade olímpica é um privilégio esportivo. Mas a gente defende, enquanto Secretaria de Estado, que o Rio de Janeiro são 635 quilômetros de litoral, cachoeiras, florestas, matas, e que a infinidade de modalidades que podem se apropriar desses espaços é exatamente o que enriquece esse nosso potencial. Então, a lei ela serve também para essa finalidade, da gente alcançar. A gente teve, através da lei esse ano, a possibilidade de levar grandes eventos para pelo menos 15 cidades fora da região metropolitana. Então, a gente teve uma ultramaratona em Paraty,
que deixou de legado o mapeamento e a sinalização de todas as trilhas do município de Paraty. Isso é um legado que o turismo agora se apropria. A gente sediou uma etapa do Mundial de Mountain Bike em Itaipava, logo após o título mundial do Avancini, com a participação dele. Então, um grande estímulo para a comunidade da mountain bike estar ali vendo no Rio de Janeiro todos os seus potenciais. Já estimulou outros proponentes a quererem levar competições para outras praças. O surf, por exemplo, a gente faz já há alguns anos o Mundial em Saquarema. Saquarema muito consolidado como receptivo do evento. Mas a gente fez esse final de semana, ao longo da semana passada toda, o Mundial da ISA Júnior, né, que é o principal torneio, são 600 e tantos atletas por equipe, na Praia da Macumba. E ontem começamos a etapa final do Brasileiro de Surf, que agora chama Dream Tour, exatamente porque a Dream Factory é a proponente do projeto, na Praia da Barra. Então a gente explorou a modalidade e a gente quer construir essa permanência, sim, dos nossos eventos esportivos e dos nossos projetos. A gente já vê isso em algumas coisas. Tipo, o Afro Games, ele já é uma referência que as pessoas utilizam a marca como chancela. A gente tem alguns clubes, né? Os grandes clubes de futebol utilizam já a lei de incentivo. Os outros clubes, a gente tem o Audax, o Nova Iguaçu, o Duque de Caxias, e mais algumas outras equipes utilizando. Então, você tem muitas possibilidades e o que falta talvez seja esse estímulo dos proponentes capacitarem melhor os projetos. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta ali atrás, só um minutinho. Oi, Andréia. Bom dia, gente. Eu sou a Andréia Dayuto, Instituto Usina do Esporte. Quero primeiro parabenizar o IDEC, Léo, João, e Michele e Rafael por estarem aqui. Eu só vou dizer, Michele, que eu sou um pouquinho mais antiga na lei de incentivo que você. Um pouquinho só. Eu quero dizer para vocês dois, na verdade, na qualidade de proponente e de consultora para realizar e fazer projetos, fazer com que os outros proponentes possam colocar seus projetos, serem aprovados, captados, executados. Eu fico muito feliz de ouvir o que vocês estão falando e falar para todos vocês que estão aqui que isso é verdade. Quando eu comecei a trabalhar com lei de incentivo, a gente tinha que mandar em papel o projeto. Lembra, Michele? Lembra, Léo, disso? Não, também não quero lembrar. Lembra, né? A gente tinha que mandar impresso, em papel. E hoje a gente tem um sistema no qual a gente consegue colocar todos os documentos, o projeto, documentos da entidade, enfim, facilitou muito. Eu sinto um pouco de falta nisso no ICMS, no governo do Estado. Aí já é uma... Amém. Amém. É muito melhor. Facilita. Eu fui limpar o meu WhatsApp e a pessoa que eu tinha mais memória consumida era a Karina. Eu falei, cara, que será que a Karina me manda tanto? Para ela sempre, mais do que minha mulher manda foto de filho, vídeo de criança. Aí eu fui ver, eram planilhas diárias que ela me mandava, de fruição, de aprovação, de pauta da CAP, de não sei o quê. E aí um dia eu falei, Karina, não é possível que o sistema de acompanhamento e controle de... Quantos projetos a gente tem hoje girando, mais ou menos? Mais de 100. É impossível a gente acompanhar a execução de 100 projetos numa planilha que tem que ser atualizada diariamente manual. E, João, o olho humano falha, né? A gente tem sempre aquela questão, vai ter um dia que esses caras vão bater um 0 a mais, um 0 a menos, e eu vou estar vendido. E aí a gente convocou o Prodeste, que hoje tem tido, o Rio saiu, isso é um dado legal para a comunidade do esporte conhecer, o Rio saiu da 24ª posição em digitalização de serviços, e hoje a gente já é o 4º estado com mais serviços digitais. O governador deu a tarefa de até 2026 a gente digitalizar 100% de todos os serviços que não dependam de balcão. Então, a área da saúde, o INEA, talvez algumas coisas, o resto todo digital, e evidentemente a lei de incentivo vai nesse caminho. A crítica é super bem-vinda e ela precisava ser mais colocada pelos proponentes mesmo, porque talvez o gestor não se atentou a essa demanda, porque a coisa acomodou, digamos assim. E o fato de ter uma pessoa estranha ao meio, que é o meu caso, né, eu fui convocado a essa missão
sem ser um cara da vivência do dia a dia do esporte, eu acho que saltou aos olhos isso. Eu falei, para mim é ruim, para o proponente é pior, para a fazenda é ruim. A gente acabou de ter um problema, dividindo aqui publicamente, disso. O governo se acomodou a ter sobra no esporte e, portanto, tapar o buraco da cultura para fechar a conta do Réveillon com a sobra do esporte. Esse ano nós não tivemos sobra, nós conseguimos executar tudo que tinha disponível porque aumentamos o calendário. E aí a Fazenda me ligou e falou, vem cá, quanto você tem de sobra? Porque não tinha um sistema para eles checarem de imediato. Na minha planilha de controle eu tenho 0. Então a gente vai aprimorar isso muito baseado no modelo do que o Ministério vem fazendo e também fazendo jus aqui na experiência que a gente viu o CBC apresentar como mecanismo de BI, de controle. O painel hoje que o CBC possui na execução, ele é o mais alinhado com as diretrizes do Tribunal de Contas da União. Então a gente vai fazer algo no mesmo modelo para que a gente não tenha implicância para os proponentes e para as marcas. A gente minimizar o risco de amanhã o governo identificar qualquer falha que gere punição ao projeto e aos envolvidos. E só para concluir, eu ia fazer uma pergunta a respeito, já fiz o puxão de orelha, né, do sistema. Eu espero que você tenha entendido, viu, secretário, porque eu acho que é uma demanda de todos nós aqui. Mas a Michele falou, e você também, a respeito da captação, né? Eu acho que a grande dificuldade do proponente, além de colocar o projeto, ele ser aprovado, todo aquele trâmite, né? A gente, muitas vezes, eu já vi ao longo desses muitos anos trabalhando com lei de incentivo, terem projetos muito bons, com ideias muito boas, e o projeto está engessado, pronto, né? Publicado, diário oficial, e aí vai para uma captação que muitas vezes ela não está adequada com o perfil da empresa ou o que a empresa quer fazer com relação àquele projeto. Então, a maior dificuldade, como proponente falando, e um proponente que nós somos, que já captamos muito recursos e esperamos captar muito mais, a dificuldade desse acesso do proponente à empresa. Porque a gente tem uma barreira muito grande. E aí a gente acaba tendo que fazer uso dos captadores de recursos, né? Então, eu queria perguntar para vocês, uma provocação realmente, o que o Ministério do Esporte, o que a Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro pensa a respeito desse acesso do proponente ao patrocinador, de uma forma mais eficaz e direta. Obrigada. Ótimo. Eu vou até pegar um pouquinho aqui da fala do Rafael. Tem uma entidade proponente que é do interior do Ceará, que já está há muitos anos apresentando projeto com a gente. E aí, o que eles fizeram? Eles apresentam um projeto tanto na Lei Federal do Esporte quanto na Cultura. Então, eles fizeram um mapeamento do município deles e o município vizinho para saber qual empresa conversava com eles, né? Para não bater na porta e aí, né? Cada um está falando uma língua diferente. Então, eles fizeram esse mapeamento. Então, cada empresa tem um perfil. O perfil da empresa A é cultura, da empresa B é esporte. E ele não vai perder tempo levando o esporte para a empresa A, ele já vai direto na B. E uma coisa que eu percebo durante todos esses anos que eu estou lá, tem entidade proponente também que consegue captar o recurso e não presta contas para a empresa patrocinadora. Você precisa fidelizar. Você precisa fidelizar a empresa. Então, não basta bater na porta da empresa, a empresa coloca o recurso no seu projeto e você não volta mais. Então, demonstre, faça um relatório, tire fotos, né? Mostre para... Mas o Léo vai tratar melhor a Vale. Exato. Entendeu? Você fideliza aquela empresa. Então, são esses detalhes também, porque às vezes a entidade proponente, ok, eu tenho meu projeto autorizado, e aí, cadê o recurso? Porque até hoje a gente ainda recebe esse tipo de ligação. Quando é que vocês vão liberar o nosso recurso? Né? E aí, às vezes, é a questão mesmo do trabalho, é trabalho de formiguinha. Eu tenho certeza que no início é muito difícil, mas conforme vocês vão apresentando aqueles projetos, vão executando corretamente, fideliza, dá credibilidade e a empresa vai aportar o recurso
com muito prazer e vai continuar aportando. Essa é a ideia, tanto nossa aqui, de que os projetos sejam de continuidade, que eles sejam executados, né, de forma contínua, como a empresa, né, quer também que aquilo ali vá acontecendo a todos os anos. E aí, aproveitando mais uma do Rafael também, com relação à pessoa física. Quem não é flamenguista aqui? A pergunta aqui no Rio tem que ser assim, né? Quem não é flamenguista? Porque o resto eu sei que já é. O Flamengo faz um trabalho muito legal, né, com a pessoa física, tá certo que eles, né, tem essa... Anjo da Guarda. Anjo da Guarda, né? Flanjo. E tá certo que eles têm essa vantagem de ter a maior torcida, mas eles fazem esse tipo de captação também de pessoa física, e tem empresa patrocinadora que faz esse tipo de aporte com os seus funcionários. Então, tem empresa que faz, né, e aqueles funcionários daquela empresa aportam como pessoa física. Então, assim, tem N oportunidades. Eu não vou dizer, é facinho. A Michelle falou que é facinho. Não é facinho, mas está lá. Basta vocês seguirem um caminho, fazer o trabalho corretamente, que aí vocês vão conseguir. Michele, eu vou só aproveitar, a gente tem algumas inspirações, Léo, nesse sentido. Por exemplo, a gente quer esse ano desenhar um evento de reconhecimento, tanto aos proponentes quanto às empresas. Porque o nosso intuito é tentar botar ambos no mesmo ambiente. Quando eu cheguei, eu disse ao governador, pelos relatos que eu estou ouvindo, a gente precisa de um modelo tipo Shark Tank. Eu cheguei a falar isso com alguns, né? A gente precisa ter um espaço onde a gente consiga convidar as empresas e dar aos proponentes um pitch, uma forma do cara poder apresentar a ideia dele. É uma questão que a gente está refletindo. Como a gente consegue sensibilizar as empresas a terem essa disponibilidade de ouvir uma apresentação mais compacta, mais dinâmica das suas iniciativas. E o resto, que a gente quer pensar complementar, e aí depende mais do governo do que de qualquer outro, é disponibilizar no nosso novo portal esse trabalho de curadoria dos projetos que têm certificado e não captaram. A gente tem ali aquilo listado por matéria, por temática, por área de abrangência. E aí a empresa também, quando tiver o dinheiro disponível, quiser aportar e não souber como, porque deve ter o contrário também, a empresa diz, eu tenho, mas como é que eu faço? Ela ter disponível ali um catálogo dos projetos que estão aptos, para que ela possa dizer, eu vou selecionar aqui por conta própria, e a gente criar um estímulo nisso. Eu tenho provocado muito o secretário Vinícius Fará nesse sentido, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, de que provoque as empresas a pelo menos conhecerem como funciona a lei, romper a barreira do mito, né? E eu acho que isso tem tudo para acontecer, porque o sucesso da utilização da lei ele é tão explícito, acho que as pessoas conseguem vislumbrar tão bem, Léo, que a lei é um instrumento que colabora muito com o desenvolvimento, que vai fazer com que as empresas também tenham essa concepção. Pessoal, obrigado. Eu queria agradecer muito aqui, Michele e o Rafael, pela presença aqui. Tá? Esse foi só o primeiro de vários painéis que nós vamos ter hoje, né? Então, ter a disponibilidade dos dois aqui foi muito importante para todos. Muito obrigado de coração. Tá bom? Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Obrigado.